Olá, seja bem-vindo, bem-vinda. Eu sou Jeremias Gomes, você está no Alesp em Pauta. A gente vai falar hoje sobre mobilidade, um assunto muito interessante, eu tenho certeza que te interessa, porque a gente vai falar sobre bicicletas, bikes, né? Que muita gente usa esse termo. Você sabia que tem mais bicicleta no Brasil do que carro? Pelo menos essa é uma pesquisa do IPEA que mostrou que tem cerca de 50 milhões de bicicletas, mas só 7% é que usa como meio de transporte. Será que dá para melhorar isso? A gente vai saber sobre esse tema durante o programa com os nossos especialistas. Vamos falar de política pública, vamos falar como é que se planeja, como é que se faz um programa urbano para se utilizar mais bicicletas, principalmente em grandes metrópoles como São Paulo. Nossos convidados são Irineu Inheco, ele é ex-secretário adjunto de Mobilidade de São Paulo. Irineu, seja muito bem-vindo. Obrigado, prazer estar aqui para discutir um tema tão importante quanto a mobilidade por bicicleta. Vai ser muito bacana. E com a gente também a Suzana Leite. A Suzana Leite Nogueira, ela é especialista em mobilidade urbana. Seja bem-vinda, Suzana. Muito obrigada. É uma alegria aqui poder estar compartilhando e trocando um pouco essa experiência que a gente tem sobre o tema. E também com a gente online, Luiz Guilherme Rivera de Castro. Ele é professor de arquitetura e urbanismo. Vamos saber dos conhecimentos dele aqui para a gente saber planejar uma cidade aí melhor para todo mundo, inclusive para as bicicletas. Obrigado, Luiz, pela sua presença. Olá, eu que agradeço o convite, é um prazer estar aqui com vocês. Pois é, eu fiquei bastante impressionado com esses números aí e eu queria começar com o Irineu. Irineu, conta um pouquinho, eu queria que cada um de vocês se apresentasse um pouquinho melhor. Como é que é a trajetória de vocês dentro do tema de mobilidade e também sobre as bicicletas, né, que vocês trabalham nesse tema. Se apresenta um pouquinho, por favor. Comecei minha vida profissional, engenheiro, comecei minha vida profissional na Companhia do Metropolitano. Comecei na estação Anhangabaú do metrô, quando do início da linha leste-oeste do metrô. Depois, dentro da própria Companhia do Metropolitano, eu fui transferido, me interessei por uma área de planejamento de tráfego. Lá comecei a trabalhar dentro do planejamento de tráfego da Companhia do Metropolitano. E, na época, o prefeito indicado era Olavo Setúbal, convidou o nosso diretor de planejamento de tráfego, Roberto Salvador Scaringella, para fazer uma fundação de uma empresa para fazer toda a gestão de tráfego, de trânsito da cidade de São Paulo. Então, eu fui das pessoas do grupo do metrô que foi para essa fundação da Companhia de Engenharia de Tráfego. Foi quando foi fundada? Foi quando foi fundada. Isso aqui é interessante. Em 1976, ela foi fundada em maio de 76. E aí eu fiz a minha vida profissional dentro da Companhia de Engenharia de Tráfego, onde fui analista, supervisor, gerente e cheguei à diretoria de operações e depois à diretoria de planejamento. Que legal. Deixa eu só te intervir rapidamente. Companhia de Engenharia de Tráfego, você falou que é ali em 76, né? Isso. Se a gente olhar dentro do tempo que existe a cidade, né? É um prazo até relativamente curto, né? Porque a cidade já estava posta, né? Já estava colocada com os seus problemas. A cidade já estava com todos os seus defeitos, né? Quer dizer, e por que na época o prefeito da época decidiu montar uma empresa? Porque a cidade estava vivendo o caos em termos de lentidão, de congestionamento, a deseconomia da cidade de São Paulo era muito grande. Então, a gente foi se formando na área de engenharia de tráfego, porque não tinha na cadeira, nas escolas, nas faculdades, tinha engenharia de transportes, mas não engenharia de tráfego. Então, a gente foi formando, né? E aí a empresa veio fazendo uma série de campanhas dentro de uma visão do 3E, que é engenharia, educação e enforcement, fiscalização. Então, esse era o conceito inicial. Entendi. Deixa eu passar para a Renata. Renata, falar de educação, eu vou te falar como é que eu fui educado em São Paulo. Eu vim do interior, desculpa, Suzana, perdão. Ô, Suzana, é que eu estou com o nome da Renata Falzoni na cabeça, que eu quero citar ela daqui a pouco. Ô, Suzana, desculpa. Quando eu vim para São Paulo, a minha primeira, o impacto é que quando eu fui atravessar uma rua, o carro veio em cima de mim, eu dei um pulo na calçada, eu nunca me lembro desse dia. Aí eu comecei a ser doutrinado, porque assim, era uma outra coisa da gente que veio do interior. Hoje muita coisa mudou, muita gente ainda não respeita a faixa, é verdade, né? Precisa de muita educação, né? Mas foi um fato pitoresco, mais ou menos, né? Porque realmente é um perigo. Fala um pouquinho da sua história, você participou muito ativamente do que a gente conhece hoje de mobilidade e de bicicletas
na capital paulista e em outros locais também, né? Isso. Bom, eu sou ciclista desde pequena, aprendi a pedalar quando eu era criança na rua, né, com a minha mãe. Minha mãe aprendeu adulta, enfim. Então, eu sou ciclista, tenho filho, tenho neto, todo mundo pedala na minha família, não tem como não pedalar. E eu sou urbanista, pedagoga, especialista em políticas públicas, né? Eu atuo na área de mobilidade desde 2000, entrei concursada na SP Trans, trabalhando com mobilidade por transporte coletivo. E lá eu entrei no grupo de trabalho sobre planejamento cicloviário, né, que era o grupo pró-ciclista, e daí de lá para cá, então, o meu foco sempre foi a mobilidade ativa, que a gente chama, que é bicicleta e pedestre, mobilidade a pé, e a questão do transporte coletivo. Então, esses foram os meus temas centrais de estudo, inclusive depois na academia. E eu trabalhei depois disso em alguns municípios, mais de 10 municípios só com a questão de política cicloviária, e na cidade de São Paulo eu trabalhei no planejamento da rede cicloviária, que é dessa que está hoje implantada, inclusive aqui no bicicletário da Alesp. Eu fiz o projeto dele, então para mim é uma alegria muito grande estar podendo compartilhar um pouco aqui dessa experiência, né? Nossa, que legal. E eu já fiz uma reportagem do bicicletário aqui da Alesp, até mostrei lá, olha, você que vem pode tomar um banho aqui em tal lugar, né? Agora, a Alesp realmente deu um bom exemplo sobre isso. Nós temos pessoas que vêm aqui de bicicleta, é bem interessante. Bom, deixa eu passar para o Luiz Guilherme. Luiz, obrigado pela sua presença. Conta um pouquinho da sua história, por favor. Então, eu sou professor há muito tempo, trabalhei com políticas públicas, trabalhei no setor privado também, como arquiteto e como urbanista, e atualmente estou na pós-graduação do Mackenzie, né? Sou professor lá, professor e pesquisador. E o tema da mobilidade, ele sempre me interessou, fiz alguns estudos sobre mobilidade, principalmente vinculado às questões de espaço público, porque espaços públicos é um assunto que eu venho estudando já há algum tempo, mais de 10 anos, né? Atualmente desenvolvo uma pesquisa sobre o cuidado nas cidades, e a bicicleta e o pedestre, né? O pedestre, a bicicleta tem uma importância muito grande com relação a essa questão do cuidado. Acho que é isso, basicamente. Luiz, eu queria fazer uma pergunta para todos vocês, assim, quando a gente vai pensar num planejamento, deixa eu até começar aqui pela Suzana, porque todos vocês têm experiência, mas assim, quando a gente vai fazer um plano para falar, não, agora a gente vai ampliar o número de bicicletas na cidade, são muitos os vetores, são muitas, é muito complexo, né? No que se pensa quando vai fazer, e acho que continua se pensando quando vai se dar continuidade a um trabalho que já foi feito. É a integração, é o que a pessoa vai pensar, é combinar as faixas de ônibus, o local que para ou não. Eu falo isso porque quando a gente começou a ampliar isso na cidade, virou uma discussão muito grande e a gente ficava um pouco perdido, né? Gente contra, gente a favor, né? Como é que se pensa essa política, esse planejamento? É no plano diretor? Isso, exato. Né? Eu acho que assim, que tem uma confusão muitas vezes do que é o plano, do que é a implantação. Isso se mistura e é natural que haja uma confusão. Mas o planejamento, ele vem a partir desse plano maior, que é o plano diretor. O plano diretor de São Paulo, que foi revisado em 2014, ele deu essa base para se pensar o plano de mobilidade. O plano de mobilidade, ele pensava não somente a bicicleta, mas ela pensava todos os temas da mobilidade. Ele foi feito um plano em 2015. E esse plano, ele teve um processo que foi, primeiro, de tentar resgatar tudo que já havia sido pensado em São Paulo, porque São Paulo planeja a mobilidade por bicicleta desde a década de 80, então isso é uma coisa muito pouco conhecida e muito importante. E depois disso você tem a questão de todos esses atendimentos, porque ele não é simplesmente a questão da integração modal, ela é um fator. Mas eu tenho que pensar que a mobilidade, ela tem que atender todos os desejos de deslocamento. Então, desenhar essa rede cicloviária era muito importante entender exatamente quais são esses parâmetros urbanísticos que vão trazer a atração. Né? Então, claro que ele coincide muito com os corredores de ônibus, ele coincide muito com
outras linhas de desejo, mas a gente define uma rede prioritária que é aquela, principalmente, que é a que está expondo o ciclista a maior risco. Né? Então, a gente sabe, por exemplo, que as avenidas, elas são mais importantes de ter uma infraestrutura cicloviária segregada, ela faz muito mais sentido do que, muitas vezes, uma infraestrutura numa via local. Né? Então, explicando assim de forma geral. O que eu acho que houve uma riqueza muito grande no processo aqui de São Paulo, que é uma referência ainda para o Brasil, é que esse processo, ao longo dos anos, ele vem sendo feito com participação social. Existem diversos grupos de bicicleta, câmara temática de bicicleta, trazendo esse olhar, trazendo esse enfoque, essa pauta, essa discussão, que eles vão trazendo essas referências por quem pedala, por quem usa a bicicleta como meio de transporte. Isso é muito bacana. Então, o planejamento tem uma coisa que é essa coisa mais técnica, né, que eu acho que a gente desenvolve dentro da organização pública, tudo, mas ela tem que ter essa articulação social para ela fazer sentido. E claro que você vai ficar o tempo todo negociando os interesses, porque a cidade, né, o sistema viário é finito, e aí você colocar a bicicleta é algo que você vai ter que estar debatendo, de fato, como eu vou mudando e fazendo transformações da dinâmica da cidade. Entendi. Alguém quer complementar? O Luiz, quer complementar um pouquinho, Luiz? Sim, eu acho que o mais importante, né, é a rede. O mais importante é a rede e o sistema da infraestrutura cicloviária. Porque essa é a base de toda a implementação, né? É a rede e com as suas conexões, né? A importância de se ter ciclofaixas e ciclovias projetadas adequadamente, interconectadas e fazendo intersecção com os outros sistemas de transporte é fundamental. É a base de toda a mobilidade por bicicletas. Entendi. Ô, Irineu, vocês estavam falando aqui, eu estava pensando aqui, eu conheço um pouquinho a capital paulista, vamos pegar a Zona Leste de São Paulo, quem vem lá, por exemplo, que pega a Radial Leste. Porque assim, o que a gente vê muito, eu sei que tem as ciclofaixas, ciclovias, tem na Avenida Sumaré, na Paulista, mas e nos bairros também tem, né? Sim. Mas se você pegar quem sai, São Paulo tem muito essa questão, a pessoa sai lá da Zona Leste, lá de Itaquera, vem trabalhar aqui na Zona Sul. Para essas pessoas, enfrentou-se dificuldade, tem muitas dificuldades, porque eu não sei se na Radial Leste tem, acho que nem é possível, né? Você colocar uma ciclofaixa e tal. Porque assim, eu citei a Renata Falzoni, que é uma ativista também que eu já entrevistei, e ela falou uma vez para mim, Jeremias, primeiro, tem espaço, porque as ruas são largas, é que a gente pensa muito em carro. Segundo, tem que reduzir a velocidade, porque todo mundo vai tranquilo. Quando você reduz a velocidade, anda bem o carro, anda bem o caminhão, anda bem o ciclista, anda bem o pedestre. Todo mundo se respeita mais. Então, a gente anda muito rápido ainda, é uma discussão que já teve quando teve a redução de velocidade. Mas eu queria, neste exemplo específico, tem vários gargalos ali para trazer uma ciclovia ou ciclofaixa lá da periferia para cá, para essas pessoas poderem vir, né? Tem vários desafios, sem dúvida nenhuma, em termos de infraestrutura, de relevo. Mas tem, por exemplo, ao longo da Radial Leste, tem uma ciclovia. Ao longo do muro ali, do metrô, CPTM, enfim. Tem lá mas ela não tem uma conectividade, que é o que o professor Luiz levantou, né? Quer dizer, o importante é essa conectividade. Eu enfatizaria dois aspectos. Primeiro, o aspecto que a Suzana levantou da importância da mobilização das redes dos cicloativistas, né, que atuam fortemente e é importante que sejam ouvidos, né? E o outro desafio é exatamente esse, é como você administrar um espaço finito, né, com vários interesses, onde você tem o pedestre, que tem que ter a sua prioridade, o ciclista, o motociclista, o veículo privado tem que ter o seu espaço, o ônibus, que é importante, porque transporta 60, 70 pessoas numa viagem, né, num circuito, e o caminhão, que tem que fazer as entregas.
A gente quer, como a gente falava, a gente quer o iogurte ali na prateleira, a carne e o feijão, né? Exatamente. O caminhão tem que chegar, diga. Eu acho que é bem interessante o que o Irineu falou. A ciclovia, por exemplo, da Radial Leste, ela vai até o Tatuapé, mas tem o projeto já vindo da conexão para o centro. Né? Tem um projeto do corredor de ônibus. Né? E tem uma lei já desde 95 que ela obriga que todas as vias que vão ser reformadas, elas têm que inserir uma infraestrutura cicloviária. E aí, nesse projeto do corredor, ele inclui a ciclovia. Então, esse trecho que é do Tatuapé até o centro, ele está contemplado. Então, hoje, de fato, é difícil você fazer essa circulação. Então, até hoje de manhã, uma amiga... como que eu faço para ir? Enfim, então tem os caminhos possíveis, mas a gente tem o plano. Outro aspecto importante, que eu acho que assim é um avanço que a gente tem na cidade de São Paulo, que é muito bacana, é que você pode transportar a bicicleta dentro do transporte coletivo em dias e horários específicos. Então, por exemplo, no ônibus você consegue, nas linhas dos superarticulados, das 10 às 4 da tarde e depois das 8 da noite. E no metrô você consegue também de segunda a sexta nesse horário e consegue o dia inteiro no sábado e domingo. Que legal. Então, com isso, você acaba conseguindo estimular, claro que não todo mundo que deseja usar a bicicleta, mas ele acaba sendo uma opção para as pessoas que querem circular para diferentes padrões de viagem. Então, isso é muito bacana muito também. Interessante. E é um formato de intermodalidade além da integração. Desculpa. Você falou bem colocado, porque assim, tem os horários. É lógico que a gente tem que pensar, eu estou pensando aqui como um planejador, né, com a cabeça de quem... Porque às vezes a população vê a coisa resultado, mas tem que pensar como planejar. Não dá para você enfiar a bicicleta no horário de pico, porque não dá nem para as pessoas, como é que você vai... Pessoa que está saindo de Itaquera às 6 da manhã, não dá. Mas em horários alternativos, para quem pode alternar o horário, também é uma possibilidade. Mas sabe o que eu estava pensando, por exemplo, Irineu? Eu me lembrei das bicicletas alugadas aqui em São Paulo, que de repente sumiu. E eu acho que isso foi antes da pandemia, né? Aquelas bicicletas que você... Aqui no Ibirapuera virou uma febre, na cidade toda, né? A gente vê as bicicletas e tal. E de repente acho que é uma empresa que até saiu do Brasil, né? Seria bom que voltasse, acho que ela enfrentou vários problemas, né? E até de furto e tal, né? Mas porque eu penso assim, se você tem muita gente que usa, começa a haver um ambiente, né, melhor para que essas possibilidades aconteçam. Queria a opinião de vocês, assim, se vocês acham que vai voltar ou não. Então, hoje eu acho que a cidade de São Paulo está muito propícia a isso. A gente vê um aumento de ciclistas, é só verificar na cidade, principalmente as lojas de venda de bicicletas, manutenções também, que fazem das bicicletas. Quer dizer, hoje tem uma proliferação, tem uma oportunidade de negócio da bicicleta, né? A gente tem algumas empresas hoje na cidade de São Paulo que fazem o bike sharing, né? O empréstimo da bicicleta que você usa, enfim, tem algumas empresas aí que estão locadas. Precisa ampliar, porque a cidade é muito grande, né? Até porque aquele cidadão da Zona Leste, da Zona Sul, do extremo da Leste, da Sul, ele quer, por exemplo, fazer a última milha. Ele quer pegar uma bicicleta e ir até um ponto de uma estação de metrô, de trem ou de ônibus, deixar a bicicleta ali e seguir o restante do seu caminho por ônibus, por metrô ou trem. Então, eu acho que isso está muito favorável na cidade de São Paulo. Sim. Essas são as oportunidades. Entendi. Luiz, se quiser complementar, fica à vontade. E depois eu queria que você citasse um pouquinho sobre as suas pesquisas. Fica à vontade. Sim, eu gostaria de lembrar que nas cidades onde hoje o transporte por bicicleta ou deslocamento por bicicleta, né? Acho mais apropriado falar de deslocamento por bicicleta, é predominante, como Roterdã, como Amsterdã. É importante lembrar que na década de 50, 60 e até a década de 70, as cidades eram tomadas pelos automóveis e havia pouquíssimas bicicletas circulando. Então, é um processo histórico que demorou muito tempo. Que aqui em São Paulo começa na década de 80, mas se a gente examinar nessa perspectiva histórica, a gente ainda está no começo. Né? A gente ainda está no começo. E outra coisa que eu queria chamar a atenção também, né, sobre o uso da bicicleta é que não só as políticas públicas elas são importantes, é importante também que as empresas, os locais de trabalho, né, as pessoas que são responsáveis pelos locais de trabalho,
tenham presente que a bicicleta, assim como a Alesp, né, como a Alesp tem, que a bicicleta ela pode ser um meio para os seus funcionários, um meio de deslocamento para os seus funcionários. Então, a disponibilização de bicicletários, de banheiros e de espaços apropriados para que esses funcionários possam utilizar a bicicleta, ela também é importante. Sobre as pesquisas que eu estou fazendo, né, essa pesquisa de espaço público ela tem uma relação muito grande com a mobilidade. A nossa ênfase é principalmente na mobilidade de pessoas com deficiência e das pessoas com algum tipo de incapacidade, idosos também, né? Essa é uma parte da pesquisa, que derivou para uma pesquisa sobre o cuidado nas cidades, né? Então, quais são os aspectos do cuidado que aparecem nas cidades? São muitos, são inúmeros. Aparecem aspectos do cuidado em relação à mobilidade, em relação aos espaços públicos, em relação às mulheres, às crianças, aos idosos e às pessoas com deficiência que necessitam de cuidado ou de algum tipo de assistência que não é aquele considerado como a anormalidade do funcionamento da cidade, né? Então, a gente está prestando atenção nessas questões. E é claro que a mobilidade por bicicleta é uma dessas questões sobre as quais a gente tem que se debruçar. Muito bacana. A gente vai para o rápido intervalo e depois do intervalo eu queria saber deles, dos meus convidados, sobre a questão econômica, né? O impacto. É caro fazer ciclovia, ciclofaixa, comparado a, sei lá, fazer uma faixa só para ônibus, né? E economicamente é viável? Cidades mundo afora que investiram neste modal, quais são os desafios e melhorias que eles tiveram? A gente vai saber depois do intervalo, eu volto já. Estamos de volta aqui falando sobre a questão das bicicletas, principalmente nos grandes centros urbanos. A cidade de São Paulo teve muito investimento. Aqui no primeiro bloco nós já tivemos informação que isso vem sido debatendo e com planejamento desde a década de 80, mas é uma cidade complexa e que precisa ser debatido mais, e por isso que aqui na Assembleia Legislativa a gente traz esse tema recorrentemente. Eu quero voltar aqui com a Suzana Leite Nogueira, ela é especialista em mobilidade urbana, para falar um pouco para a gente, Suzana, os benefícios, não sei se dá para usar prós e contras, né? Falar dos benefícios da bicicleta, digamos em larga escala, usar mais do que se usa hoje, se a gente tem modelos internacionais que deram certo. Certo, então, eu acho que a gente está num momento, num contexto de discussão de crise climática, que a bicicleta ela aparece como uma grande oportunidade, né? E em todas as suas potencialidades. Então, eu digo isso porque quando a gente fala da bicicleta, eu acho que assim o Luiz traz um pouco esse olhar da rua, a gente tem que pensar para todos os perfis de pessoas, para todo o sistema de mobilidade, né? Então, hoje a bicicleta ela é cada vez mais utilizada não só para mobilidade urbana, mas também para ciclomobilidade, na ciclologística, né, para entrega de bens e mercadorias. Tem várias empresas, tem polos logísticos que estão fazendo entregas com bicicletas. Então, pensar a bicicleta dentro do sistema de mobilidade urbana é gerar uma economia, primeiro, climática, ambiental, mas trazer também os benefícios pessoais, né? A bicicleta ela tem uma série de benefícios, tem vários estudos que são feitos por vários institutos, seria até, não vou citar um porque são tantos, mas sobre as questões de saúde, né? Então, o quanto ela é boa para as questões desde estresse, né? A questão que ela potencializa o bem-estar, né? As questões de condição física, baixa nível de colesterol. Então, quer dizer, a bicicleta ela não tem contraindicações, claro que entendendo que a pessoa ela tem um acompanhamento médico também, porque eu sempre falo, não é
começar, né, assim, sem ter esse cuidado. Porém, pensar a bicicleta desde a primeira infância é eu pensar o futuro, né? Então, a gente tem uma potencialidade de pensar programas para a bicicleta na primeira infância, né? Tentar trazer um pouco, acho que o Luiz também traz esse olhar dos países, né? Que eles pensam a bicicleta, como que eles pensam? Trazendo isso desde a escola. Deixa esses espaços e como que eu integro isso dentro da realidade que a gente tem. Então, a gente tem uma cidade que ela tem uma escala grande, mas, por outro lado, ela tem uma série de equipamentos que podem favorecer o uso da bicicleta, né? Então, a gente tem a questão esportiva, a questão escolar, a questão de bairros. Então, eu acho que tem uma série de oportunidades. Então, para mim, eu não tenho nenhuma contraindicação da bicicleta. Claro que ela tem uma questão de risco quando ela está colocada em via pública, por conta principalmente de que os veículos, infelizmente, eles geram os sinistros que a gente tem, que é um problema grave, que está ali uma relação direta com a bicicleta. Claro que não é o mais grave. Quando a gente vai falar de problemas de sinistros de trânsito, a gente vai ver que a questão da motocicleta é o que mais morre, pedestre morre, mas a bicicleta é uma vítima, né? Então, normalmente ela não gera. Porém, pensando nos benefícios, são inúmeros, né? Pessoais, sociais, e eu acho que são benefícios para a cidade. Então, a gente conseguir pensar e trazer essa pauta é muito bacana, porque a gente permite ver uma possibilidade de transformação mesmo de uma cidade mais gostosa, né? Mais humana para se viver, assim. Muito bem. Eu queria que vocês, se tiver alguma intervenção importante, falem. Eu vou fazendo as perguntas aqui conforme a minha curiosidade e a pesquisa que eu fiz. Mas eu queria falar, por exemplo, de se dá para melhorar, Irineu e Luiz e Suzana, a fiscalização. Porque eu, conversando com algumas pessoas, eles falaram, olha, eu venho de bicicleta e hoje essas faixas tem o entregador, né, que usa bastante. Tem o cara que usa a e-bike, né? Eu acho que é assim, que é a elétrica. A elétrica. E aí esse cara com a e-bike, ele passa 50 km por hora e eu estou a 20, então é um perigo também. Então o espaço é curto. Então o cara é o entregador, é o outro que passa com a elétrica. Então são pessoas que às vezes se sentem, disseram que às vezes mais confiáveis em andar na rua do que na faixa, tamanho assim, o fluxo que está acontecendo. Claro, não são todas as regiões, enfim, né? Aí, Irineu, é uma questão de fiscalização, né? Ou talvez essas bicicletas já saírem de fábrica com limite de velocidade, enfim, né? Sim. As elétricas, eu digo. Esse é um desafio, a fiscalização, eu concordo, né? Tem uma questão conceitual de cidadania, de respeito, né? A gente vê muitas ciclofaixas, motociclistas passando por ela, enfim, querendo ganhar tempo, né? Mesmo nas ciclovias a gente vê exatamente isso, quer dizer, as bikes elétricas elas têm uma regulamentação de velocidade, quer dizer, ela sai com 30 ou 35 quilômetros, acho que é isso a regulamentação dela. Que mas tá ótimo, né? Não precisa dar 60 por... Mas realmente tem que ter um conceito do todo e da cidadania, fundamentalmente. Mas concordo que essa questão da fiscalização, o poder público tem que avançar. Ô Luiz, fica à vontade aí, se você quiser. Eu creio que essa questão da cidadania, ela é extremamente importante, né? Porque eu acho que a educação para o trânsito, ela precisa ser muito reforçada, inclusive para os motoristas de automóveis, de caminhões, de ônibus, né? E isso implica, no caso da bicicleta, não considerar o ciclista como um invasor do espaço público, né? Como uma pessoa que está ali pelos motoristas de ônibus, automóveis e caminhões, como uma pessoa que está ali invadindo um espaço que é feito exclusivamente para circulação, porque esse espaço não é feito exclusivamente para circulação, ele é feito para a mobilidade de todos, né? Então, a questão da cidadania, que implica o respeito ao direito do outro, acho que ela é fundamental e ela deve ser objeto de campanhas, né, de campanhas educativas, de campanhas promocionais que promovam justamente uma circulação mais amigável entre todos os modos de circulação.
Interessante. Ô, Renata, eu queria que você falasse um pouquinho mais sobre essa questão da conscientização e da cultura. Não sei, desculpa, Renata, estou com a Renata Falzoni na cabeça. Ah, Suzana, perdão. Suzana, essa questão da conscientização, não sei se vocês se lembram, a gente está gravando isso aqui em meados de maio de 2024, de um ciclista que empurrou um pedestre que estava na faixa. Aliás, acho que eram 2 ciclistas. Eu sei que um deles quase foi atropelado, né? Eu já presenciei algo parecido com uma faixa que é de ciclista e o ciclista me xingou porque eu estava perto. Depois eu olhando, eu vi desenhado que tinha desenhado a bicicleta e desenhado o pedestre. Não sei se eu estou errado ou não, mas parece que é para os dois. Sim. E também não custa nada, porque é um lugar que era um parque. Exato. Com educação, ou falar, não, mas enfim, né? E quem anda de carro, então, a gente sai e fala, não, eu quero chegar primeiro, né? E o trânsito já estressa e para, né? Mas a gente sabe que mesmo numa distância, sei lá, 10, 15 quilômetros, se você for um pouquinho mais devagar, vai fazer 2 minutos de diferença depois, né? A gente anda muito estressado, principalmente nas grandes cidades, né? Como é que tem sido feito essas campanhas? Você que trabalhou tanto tempo nisso, falta muita conscientização, né? Porque o pessoal não para em faixa. Eu já fiz uma reportagem aqui do lado da Lesp, a gente foi, ninguém para. Aí ele falou, ó, como é que é? Onde tem semáforo, mas onde não tem semáforo, é obrigado a parar, mas ninguém para. Então, assim, falta muita educação, né? Exato, né? Então, acho que tem 2 pontos aí importantes. Um, que é o que eu falei antes, que era a questão de quando que a gente começa a falar isso, então trazer essa pauta para a escola, eu acho que isso é muito importante. Por mais que pareça ser uma coisa fora do normal, a gente já consegue, a gente tem avanços hoje de discussão no Brasil que indicam que a gente consegue trazer isso dentro do currículo, né, e trazer isso de uma forma que ela fique, de fato, integrada dentro de uma grade curricular. Então, isso é um aspecto importante, né? Existem outros aspectos que são os culturais mesmo, então a gente está um pouco... É difícil essa mudança, porém... Eu acho que, assim, São Paulo, assim, eu acho que teve alguns casos de campanhas, até acho que o Irineu pode resgatar um pouco algumas ações que foram pontuais no sentido de serem campanhas específicas e elas não tiveram continuidade. A campanha ela tem que ser contínua, tem que ter um programa contínuo. Então, acho que esse é um ponto importante. E ter esse enfoque de não criminalizar o ciclista, porque o ciclista muitas vezes ele faz a mesma conduta de como se ele estivesse no carro. Então, ele está errado, né? Então, o ciclista que não respeita o pedestre, ele está errado. Mas quando eu simplesmente culpabilizo o pedestre ou o ciclista pela má condução, eu não necessariamente também transformo. Para isso que serve fiscalização. Né? Nesse caso, eu acho que faltam programas mesmo de conscientização dessa questão que eu acho que o Luiz traz, que é cidadania. E isso quem pode fazer? Eu acho que tem uma parte que é do poder público, mas a gente teve empresas, por exemplo, seguradoras que fizeram campanhas específicas. Hoje tem algumas campanhas que são feitas, por exemplo, na prefeitura, pode falar, né? Uma prefeitura que tem ações muito positivas em termos de educação. A prefeitura de Niterói, ela está arrasando. Se alguém quiser saber quais são as ações em relação à conscientização sobre a bicicleta. Ah, é Niterói? Né? Niterói. Eu acho que ela está num momento Niterói muito bacana. Plano, né? É plano. É litoral, né? Isso. Mas também tem problemas, Fortaleza também, mas são cidades que avançaram muito nessa questão de trazer o olhar para a bicicleta, trazer a possibilidade da pessoa experimentar a bicicleta, né? Então, a gente pega em Fortaleza, hoje tem bicicleta adaptada para pessoas com deficiência. Isso vai mudando o olhar, né? Então, a gente, para mudar o olhar, a gente precisa criar essas questões de conscientização, campanhas, mas oferecer a bicicleta como uma pauta presente o tempo todo na mobilidade, né? Então, eu acho que é esse o exercício para a gente pensar aqui, para ter uma cidade, de fato, que pense mais a bicicleta e que culpe menos, mas que a gente tenha esse olhar um pouco mais inclusivo, sabe? Você acha que, por exemplo, algum incentivo do governo para a compra de bicicleta seria bem-vindo ou não? Sem dúvida nenhuma. Eu acho que dentro dos incentivos, né, a gente tem, inclusive, eu vou deixar aqui uma dica, a gente tem hoje um documento que ele é a Estratégia Nacional da Bicicleta. Tá? Ele é a nível federal, feito por várias organizações. E ele estabelece algumas políticas amigas para a gente pensar a bicicleta, e uma delas é exatamente essa, a possibilidade de oferecer a bicicleta. Em São Paulo, lembrando que a gente tem uma lei
que ela é a lei do Bike SP, que ela dá subsídios financeiros para quem utiliza a bicicleta, mas essa lei até agora não foi regulamentada. Então ela tem um problema de regulamentação, mas claro que ela é super positiva, né? Então eu acho que tem uma série de possibilidades que a gente tem quando a gente vai pensar aí como incentivar a bicicleta. Porque muitas vezes a pessoa não tem a bicicleta, muitas vezes ela não sabe pedalar, muitas vezes ela tem medo de pedalar na rua, muitas vezes são tantos problemas, então a gente tem que pensar isso como uma coisa sistêmica, né? E trazer essa pauta e oferecer possibilidades, sabe? Eu diria, Sim, eu diga, diria Irineu. só que bicicleta não é brincadeira de criança, né? Porque bicicleta está sempre voltada para a criança, vai aprender a andar e só, né? Quer dizer, bicicleta é um meio de transporte, é um meio que não tem contraindicação, né? Como a Suzana levantou, tem todos os lados positivos para o meio ambiente, para a saúde mental, física, para a autonomia, para a liberdade, né? Você andar de bicicleta, né? Você tem autonomia, você tem a liberdade, você se sente livre, né? O vento batendo no rosto, então acho que isso é importante, né? Quer dizer, e além do mais, ela é social, ela socializa, né? Não, maravilhoso isso que você trouxe, Luiz. Eu não sei se você concorda, porque assim, claro que é uma coisa lúdica, mas é um meio de transporte como qualquer outro. E a gente, geralmente, quem está atrás de um volante ou de uma moto, não vê, fala, pô, o que esse cara está fazendo na rua, hora dessa, de noite, atrapalhando o trânsito? Esse é o olhar da maioria, né, Luiz? Ainda é assim, né? Mas é um veículo de transporte como qualquer outro. Eu queria ressaltar uma coisa que a Suzana falou, que é a questão do olhar, né? Acho que essa questão é muito importante, porque o nosso olhar, ele muda, né? Ele muda de acordo com o imaginário. E o que é o imaginário? O imaginário é o conjunto das imagens com o significado que nós vemos, né? Então, acho que campanhas podem ser feitas muito com o uso da imagem. Com o uso da imagem da bicicleta, com o uso da imagem do pedestre e dessa convivência harmônica entre esses diferentes meios, né? Acho que isso é uma coisa para a gente pensar. E com relação à questão da liberdade, queria concordar muito, né, com o Irineu, porque, de fato, a bicicleta, ela tem uma liberdade, ela nos proporciona uma liberdade maior do que o automóvel, do que a do automóvel. Porque o grande atrativo do automóvel, né, é essa possibilidade de fazer uma locomoção, um deslocamento porta a porta. Eu saio da porta da minha casa e vou à porta do meu trabalho, por exemplo, né, ou vou à porta da casa da minha mãe. De bicicleta e de automóvel. Os outros meios de transporte, eles têm uma fixidez maior que não nos permite esse tipo de liberdade. E a liberdade do horário também, né? Esses são os grandes atrativos do automóvel e, mais ainda, eu acho, da bicicleta. Muito interessante. Eu acho que o muito relevante do que vocês todos falaram aqui é a forma de pensar, né? Eu até sempre brinco, já entrevistei secretários aqui do meio ambiente, inclusive do Estado, falei, olha, eu acho que o grande presente que a capital paulista tem e vai ter para o futuro é quando as marginais cada vez mais revitalizadas e o Rio, porque a Marginal Pinheiro já tem ali uma ciclofaixa muito bacana, está ficando muito bonito, inclusive acho que já tem cafés, alguma coisa, então o Rio sendo revitalizado, porque é um local que quem vive na capital paulista é um dos poucos locais que você tem uma visibilidade, né, Suzana? Aqui na Marginal Tietê, em algumas épocas do ano você vê o sol. E como a gente vive no meio de prédios, né, a gente vive nessa selva aqui, diferente do interior, é um momento que o paulistano tem de ver um pôr de sol. E quando isso for revitalizado e tiver ciclofaixas e ciclovias, vai ser um parque linear maravilhoso. Eu acho que esse é um presente que São Paulo vai ter. Com a tecnologia, que eu sempre brinco aqui, que vai nos salvar, né, porque a tecnologia acaba nos salvando, carros mais elétricos, fazendo menos barulho, todo mundo andando mais devagar. Esse é mais ou menos o cenário que eu vejo, Irineu, daqui uns, 10 ou 20 anos, que a gente trafegar nas marginais, muito arborizado, com menos barulho de carro, com menos poluição, mais gente de bicicleta e mais gente a pé. Agora, para isso tudo, diga, Suzana. Não, eu queria complementar a sua fala, que eu achei maravilhosa,
com outro potencial da bicicleta, que é o de cicloturismo urbano. Sim. Isso muito comum em vários países do mundo, mesmo aqui da América Latina, e cada vez mais crescente, ele gira a economia local, que é essa escala local, de uma maneira muito forte. Então, o cicloturismo urbano, ele é um grande potencial da cidade de São Paulo. A cidade de São Paulo tem uma área rural, né, o polo de ecoturismo de Parelheiros, que ele tem visitações todo final de semana de bicicleta. Se você estava falando da Marginal do Tietê, aquela parte toda que tem ali do Parque Ecológico do Tietê, ele tem um grande potencial. Sim, a Igreja de São Miguel. Fazer. Tem grupos que já fazem, junto com a USP Leste, com algumas pessoas de interesse, mas tem um grande potencial econômico. E isso é muito bacana. Esse é um outro potencial que a gente tem, que gera economia local, gera renda. Então, eu acho que são potenciais ainda que estão adormecidos, assim, tão pequenininhos. Precisa olhar, mas que eu acho que são muito ricos. Esse pensamento. Até falava com o Irineu, por exemplo, a Nova Raposo, que está tendo um projeto, enfim, né? Vai ter, me parece que pelo projeto vai ter marginais, né? Precisa se pensar nisso também, e até porque é uma região turística, Cotia, tudo, né? E você ter pontos estratégicos, vamos supor que você tem ali para o ciclista, para ter pontos para ele passar, porque a gente vai até a Rota do Vinho, então você pode ter pontos, paradas, para tornar amigável, né? Para esse turista. Tem um outro projeto que me parece que até Aparecida, onde tem a igreja, a grande igreja católica. Isso. Então, que aos poucos vai se fazendo. E imagina, de moto andar nessas rodovias já é gostoso, né? Imagina de bicicleta, né? Você sentir o vento ali e o pessoal vai longe, né? Vai 100 quilômetros, né? Vai longe. Eu não sei se o Luiz já fez essas grandes distâncias aí de bicicleta ou não, né, Luiz? Mas aí é para quem tem bastante... Não fiz, não. Ô, Luiz, estou vendo muito livro aí atrás de você. Queria que vocês, agora a gente está caminhando para o final. Claro que esse aqui é só um início de uma conversa, falando de política pública e dos benefícios, mas que vocês citassem um site, um livro, ou da sua pesquisa, para quem se interessa mais pelo assunto, ou, sei lá, grupo de WhatsApp ou nas redes sociais, que são interessantes para as pessoas buscarem pesquisa, se familiarizarem com o universo das bicicletas. A nossa pesquisa, ela ainda não tem um site, a gente está fazendo o planejamento da divulgação dela, ainda não tem um site. Mas o nome da pesquisa é Cidades que Cuidam, uma perspectiva a partir do Brasil, e em breve nós vamos lançar esse site, cujo nome em inglês, em português será Cidades do Cuidado, e em inglês será Cities of Care. Nós vamos lançar o site em inglês também, para breve. Que bacana, Cidades que Cuidam. Já fica o convite, eu não sei se você já pode divulgar os detalhes, para você vir aqui pessoalmente, só para falar da pesquisa, topa? Topo. Então, maravilhoso. Perfeitamente, será um prazer. Vai ser muito bom. Eu falava com o Irineu aqui, viu, Suzana, que eu fiz um programa sobre árvores, e aí eu sair pela cidade fotografando e falei, gente, é muito difícil. Porque as calçadas, ninguém pensou na calçada, o pessoal pensou no terreno. E eu falei, gente, pelo menos nos outros terrenos e cidades, São Paulo não, mas tem que pensar em calçadas largas, né? E aí o entrevistado falou, você sabe que uma das soluções é que em alguns locais você ocupar espaços da rua para plantar árvore, você avançar. E por que não? Claro, você não vai colocar isso numa Avenida Santo Amaro, onde tem corredor de ônibus, mas em locais que cabem 2 carros indo e vindo, e você ainda tem um espaço para avançar um pouco onde a calçada foi mal projetada, você pode, sei lá, 50, 60, 80 centímetros para avançar e plantar árvores, aumentar as calçadas. Tem soluções que podem ser pensadas. No caso da bicicleta, eu acho que é muito dessa questão também da gente, um olhar diferenciado. Repeti o nome da Renata várias vezes aqui, que ela me disse e ficou marcado. Dá para todo mundo andar, se a velocidade for menor, vai bem carro, vai bem bicicleta, vai bem pedestre. E a gente precisa correr tanto, né? A gente, às vezes, os percursos que a gente sai desesperado para ir trabalhar ou para voltar para casa, dá para ir mais devagar, não vai fazer muita diferença e todo mundo vai bem. Bom, a gente está caminhando para o final, queria que vocês, provavelmente muita coisa faltou falar, mas, por favor, se algum site, alguma rede social, por favor, para as pessoas pesquisarem. Bacana.
Bom, então eu quero primeiro agradecer a oportunidade, né? Agradecer aqui essa oportunidade de compartilhar aqui também com o Luiz, com o Irineu, né? Um pouco essa troca de um tema que eu tanto amo. Eu queria te deixar como dica, né? Tem um site que é do Observatório da Bicicleta. Ah, eu vi. Né? E esse site é da União de Ciclistas do Brasil, também faço parte da União de Ciclistas, né? E ele traz, então, todo um arcabouço de informações sobre eventos, sobre leis, sobre teses, né? Então, já deixar o Luiz convidado para também compartilhar, acho que daí depois a gente pode até fazer uma conversa específica sobre isso, Luiz. Mas eu deixaria esse convite. E o portal Mobilize, né, que é um portal super parceiro, né, o Rick Ribeiro, queridíssimo também, que ele sempre está divulgando aí ações de bicicleta, de mobilidade a pé, transporte coletivo. Então, acho que o Mobilize Brasil ele é uma referência muito bacana aí para quem quer entrar e conhecer um pouco mais do tema. Né, e me coloco aí à disposição, Suzana Nogueira, né, aí também no Instagram também, Sussunog. Para qualquer informação. Só Suzana Nogueira te acha no Instagram? Acham Suzana Nogueira, isso. Legal. Ou Sussunog. Eu tô aqui no site do Observatório da Bicicleta. Nossa, tem um lugar, eu não sei se é no Brasil, grande festival de bicicleta na cidade de Sorriso. Lindo, muita gente de bicicleta, um lugar bem legal. Mato Grosso. Tem muita coisa interessante. Vai ter. E a gente vai ter agora aqui o Fórum Nacional, o Fórum Mundial da Bicicleta, vai ser agora em Brasília. Na primeira semana de setembro, todo mundo também super convidado para participar. No momento, estamos na inscrição de projetos, de trabalhos, de estudos, então convidando a mais gente a falar sobre o tema, a pensar sobre o tema. Né? Então, a gente quer que, de fato, esse conhecimento ele seja multiplicado, pulverizado, para que as pessoas consigam, de fato, planejar também, né? Pensando um pouco mais a bicicleta aí nas cidades. Você acha que, eu falei daquelas bicicletas alugadas, você acha que volta? Eu ia aqui no Ibirapuera e antes da pandemia tinha muitos modelos e tinha meio com bateria de você passava cartão. Eu falei, gente, até tirei foto, mandei. Mas aí foi reduzindo. Tá, em muitos países tem essas bicicletas alugadas em larga escala. Mas o Brasil acho que podia voltar. Seria uma boa, né? Porque muita gente poderia usar, né? Ele tem um programa em São Paulo, tá menor do que poderia estar, mas eu acredito muito que ele é uma grande solução também, né? Para a gente conseguir crescer a utilização, que é isso. A pessoa não compra uma bicicleta, ela precisa. E uma das formas é ter esses sistemas, né? Compartilhada. Então, eu acho isso muito bacana, mas espero sim que a gente consiga crescer. Eu gostaria que voltasse, que é bem legal. Bom, muito bacana. Eu queria... Irineu, com as suas palavras finais aqui, você tinha falado do Anjos qualquer coisa. Bike Anjos. Como chama? Isso, Bike Anjos. Bike Anjos. Isso. Só colocar no Google lá, acha lá. Isso, acha lá. Tá? Mas eu queria agradecer aqui o convite, o tema importante que a LESP trouxe, acho importante esse tema. É um tema que veio para ficar, né? Como o Luiz disse, quer dizer, desde a década de 80, a gente está batalhando, brigando por isso, quer dizer, é lento, né? Como tem sido em outros países, não é fácil, né? Tirar espaço viário do carro, né? Já que a gente tem um modelo carrocentrista muito forte, mas parabéns aí, foi muito bom aí o bate-papo. Tomara que seja o primeiro de muitos. Agradecendo bastante Irineu Nheco Filho, ex-secretário adjunto de Mobilidade de São Paulo, a Suzana Leite Nogueira, você consegue achar ela lá no Instagram também, especialista em mobilidade urbana, dá serviço para ela lá, porque ela gosta muito desse tema, e o Luiz Guilherme Rivera de Castro, ele é professor de arquitetura e urbanismo lá no Mackenzie também, fazendo uma pesquisa muito bacana e vai voltar aqui para falar com a gente. Muito obrigado pela sua audiência, mande as suas sugestões, reveja este programa lá nas redes sociais e principalmente no YouTube, tá bom? Até a próxima.